E como que vocês ressignificaram tudo isso como casal? E hoje, de que forma vocês ajudam casais? Uau, bacana, né? Inclusive, um abraço aí pro pessoal de Marabá. Estaremos aí daqui 15 dias, 20 dias, estaremos vivendo a Semana da Família em Marabá. Estaremos de segunda a sexta-feira ministrando esse encontro da família, né? Então, levando, além do nosso testemunho, muitas chaves poderosas para mudar a sua vida. Então, segura aí Marabá, que daqui a pouco a gente vai estar aí com vocês. Na verdade, eu sempre digo que quando Deus permite que toda essa história aconteça, e Deus também permite, Ele não deseja, mas Ele permite. Sim. Porque você faz uma escolha, também, né? Você faz a escolha, é o livre-arbítrio. Então, quando você vai para essa escolha sua e Deus permite, consequentemente Deus, se você desejar e tiver um coração ensinável, eu diria assim, você vai pegar aquilo que de verdade, às vezes ali era um estrume, vamos dizer assim, um esterco, e aí você vai usar aquilo como adubo para potencializar a semente que tem dentro de você, dentro do seu coração. E aí a gente pegou tudo isso e canalizou, né? Então a gente processou isso, canalizou isso para a transformação da vida das pessoas. Então hoje relacionamentos são impactados pelo nosso sim, pela nossa verdade e pelo nosso amor e pela nossa justiça. Então eu diria para você que não é só abrir a boca para dar o testemunho, mas as pessoas nos ver como nós somos e como nós vivemos, né? É isso que eu ia falar, o exemplo, né? O exemplo. O exemplo é a verdade. Quando olha para nós, é a verdade. Tem um pregador, né? A comunicação. Que hoje, mas o Gilberto, tudo que a gente vai fazer é tudo conversado. Nós não fazemos nada sem falar um com o outro. Então, eu acho que a verdade, ela faz o casal crescer. Esse seria um dos tópicos que vocês dá de conselho para o verdade, casal, por exemplo. A verdade, o diálogo. Não, e as pessoas acham que conversar é fácil, né? E não é a comunicação, não, né? Comunicação. Porque assim, você se expor. Muitas vezes a gente tende a esconder do próximo, principalmente num relacionamento, porque a gente tem medo da reação do outro. É isso mesmo. E é uma das coisas que a gente tem que deixar muito claro. Olha, eu vou expor a forma como eu tô me sentindo. Eu espero que você ouça sem me julgar. Exato. E não é fácil, até para você introduzir essa fala, assim, dependendo dos ânimos que estão, isso vira uma bomba atômica. Mas uma das coisas que eu sempre deixo claro para as pessoas é assim, pessoas vão nos ferir na carne e na alma. Sim. Gilberto, mas que loucura é essa? É porque elas não têm a capacidade de ferir no teu espírito. Porque o teu espírito foi o sopro de Deus. Como Deus é onipotente, onisciente, onipresente, gente, isso aqui é uma partilha muito profunda, pega essa aí. Como Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele já sabe que você vai trair. Então Ele já sabe. Então você não traiu o Espírito de Deus. Você não machuca o Espírito. E o que o Espírito é? O Espírito é o restaurador do corpo e da alma. Então, quando você tem essa consciência, você nunca vai ser afetado nos 3 elementos, corpo, alma e espírito. O espírito é restaurador, então ele restaura aquilo. E o grande segredo dos relacionamentos, e aí é um poder que você tem que usar para a sua vida ser transformada, é olhar para as pessoas que você ama ou que você odeia e encontrar o espírito dela. Se você encontrar o espírito dela, é o seu espírito encontrando com o espírito dela, pela ação do Espírito Santo, começa a fazer com que você comece a ter uma estratégia para lidar com pessoas difíceis e pessoas incapacitadas naquele exato momento. Não é que elas vão ser sempre e para sempre, não. É porque existe um tempo para aquela pessoa, mas o seu tempo chegou para você ter uma habilidade de se relacionar com uma pessoa que ainda não está madura. Eu, por exemplo, um dos maiores erros que eu cometi nessa jornada foi entrar para o meu quarto de oração. Eu tenho um quarto de oração na minha casa e eu orava: Senhor, toca o coração da minha esposa. Ó, Senhor, muda o coração da minha esposa. Faz com que ela me aceite. E o Senhor olhava para mim e dizia assim: eu quero que você me aceite. Eu quero que você me busque. Eu quero que você me ama.
E aí era eu e ele. Quero que Sempre você sobre que Deus. deixe eu te Eu tocar. quero que você me encontre. E aí mudou tudo. Eu nunca mais orei para o Senhor tocar o coração da minha mulher. Então você que fica orando, toca o coração do meu esposo, toca o coração do meu irmão, deixa Deus tocar o seu coração. Porque eu sempre falo para as pessoas, a gente tem, às vezes, o poder de tocar nas pessoas fisicamente. Mas quem convence as pessoas é o Espírito de Deus. E só o Espírito de Deus penetra. Então, quando a gente tem essa consciência de que a gente sai desse processo do corpo e da alma, a gente começa a ter um relacionamento, uma intimidade com o Espírito da pessoa. E aí você tem um meio de sobrevivência muito grande. Por quê? Porque casamento, você tem que ter habilidade e meio de sobrevivência. Caso contrário, você morre aí. Você morre na praia. Deixa eu falar uma coisa pra você. É difícil, ou não é? É difícil. Por isso que eu não condeno quem não conseguiu se manter casado, quem está vivendo o segundo, terceiro, quarto, quinto relacionamento. A minha meta da Clélia, nesses encontros que nós estamos falando, é quando a gente pega um segundo relacionamento, por exemplo, a gente evitar o terceiro. Sim. Se a gente pegar o terceiro, evitar o quarto. Pegou o quarto, evita o quinto. Pegou o primeiro, evita o segundo. Sim. É sempre evitar O próximo, o próximo. Porque a gente sabe mas que aí eu vou pessoas falar vão uma se coisa ferir, aqui, né? meu amor. Quem vai pro segundo e sai do segundo e vai pro terceiro, ele tem que começar também a olhar pra si. É. Sim. Alguma Porque coisa aí não é tem a pessoa, errada, às né? vezes não é, como Não você é diz, o às vezes não outro, é, é é o você outro, é mesmo. você. Isso. Aí a hora que se passou pro segundo não deu certo, aí é o momento dele ficar só e pensar, o que eu também estou fazendo de errado? É, Porque fazer uma análise, é uma né, de si análise, mesmo. porque ficar sempre indo pro outro, ele sempre vai errar. Ele tá Ele buscando vai levar os existe- seus erros outro, primeiro, Existe, né? existe um buraco dentro dessa É. pessoa Sim. que Ele tá nada vai buscando suprir completar. Porque aí ele tem que consertar tudo aquele erro do primeiro. Ali, onde eu errei no primeiro, para ir para a segunda relação. Porque se Sim. ele for com os mesmos erros para a segunda, Vai ser a não vai mesma dar coisa. certo. Gente, eu ri Perfeito. demais da minha mãe, né? Porque meu pai faleceu em 2015 e ela muito jovem e tal. E muita gente chegava nela, e aí, Beth, você vai casar de novo? Ó, já carreguei a minha cruz. 33 anos de casado, 8 anos de namoro. Não quero mais. Cumpri a minha missão, até que a morte nos separe. Não vou mais, não quero mais Não saber. quero mais. É E isso aí, realmente cumprir tem a 8 missão. anos, É. né? Fez 8 anos esse ano que meu pai faleceu e ela nunca mais se envolveu com ninguém. Mas todo mundo fica assim, e aí? E aí? Cobrando. E Paulo diz nas cartas, né, nas cartas de Paulo diz que quando a mulher fica viúva, ou o homem fica viúvo, é melhor mesmo que se mantenha viúvo. Só para você ter ideia, a própria Bíblia nos ensina isso. Cumpra a sua missão. Acabou. Então, a aliança que o Senhor quer, de verdade, é com o nosso coração. A partir da aliança com o nosso coração, ele vai preparar a aliança com o outro. E esses dias eu falei algo que é muito poderoso e que talvez para muitas pessoas seja difícil de compreender. E eu vou explicar. Existe uma diferença muito grande sobre casamento e matrimônio. Ah, sim. Eu falei sobre isso aqui e Sim. vou repetir. Mas eu acho que não ficou, né, gravada. Não. A maioria das pessoas, né, Vanessa e Ana Paula, a maioria das pessoas se casam. A maioria das pessoas, eu preciso fazer meu casamento, eu vou casar com determinada pessoa. Inclusive, quando você vai receber um convite, tá lá, convite de casamento. Você não recebe um convite de matrimônio. E aí, casamento é quando você vai no cartório e aí você vai ali legitimar aquilo. Então, o que é casamento? É uma união entre duas pessoas, né? E aí isso, você não chega lá no cartório e fala assim, eu queria fazer meu matrimônio. O cartório não tem legitimidade para fazer matrimônio. Não tem legitimidade. Matrimônio é feito com o Senhor. Então, quando você sai do casamento, aí é habilidade. Às vezes você está vivendo um casamento e você tem que ir para o nível de matrimônio. E aí, quando você vai para o matrimônio, é o encontro do Espírito. Aí é o Espírito com o Espírito. O Espírito dela com o meu Espírito. É uma aliança entre o Espírito dela e meu Espírito. E essa aliança é selada pela ação do Espírito Santo. E nessa ação, nessa aliança, se torna um matrimônio. Matre de mãe, trônio de pai. Matrimônio, pai e mãe. Onde vai aí celebrar uma unidade onde Deus deseja que nós sejamos, vivemos uma posteridade, que é fazer com que a nossa geração seja próspera no crescimento, não só financeiro, próspera na abundância de filhos, netos. Hoje é dia dos avós, para ficar uma geração marcada. Por exemplo,
Quando o Senhor fala, eu sou um Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais, dos filhos, dos netos, do bisneto, mas uso da misericórdia com a milésima, até a milésima geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, tudo isso que eu e a Clélia desejou fazer e desejou viver é olhar para uma posteridade que virá, que é enxergar os meus filhos, os filhos dos meus filhos, os filhos dos meus filhos. Então, essa geração é de vó, de neto e bisneto. Quarta geração. Talvez, com certeza eu desejaria muito conhecer os meus bisnetos, mas talvez não será possível conhecer. Mas por conta do que a gente decidiu fazer hoje e o que a gente leva hoje para as pessoas é fazer com que ele olhe sempre para o desdobramento de cada história. Então os meus bisnetos serão abençoados a partir de uma decisão que os seus bisavós tomaram. Então isso é muito poderoso. Então é por isso que você tem que tomar a atitude e a responsabilidade de saber qual é a jornada que você está fazendo. Porque quando é jornada, quando eu estou falando de jornada é caminhada de um dia. Então a Bíblia diz que a nossa consciência, a cada dia basta, né, para que o Senhor determine as coisas que vão desdobrar a partir daí. Eu tenho, a passagem me faltou um pouco agora, mas a cada dia, a cada jornada vai gerar um desdobramento do outro dia. E o que nos impulsiona a viver um outro dia é o dia de hoje. Então, a cada jornada, por que o povo caminhava no deserto? A jornada no deserto era todo dia, monta acampamento, desmonta acampamento. Monta acampamento, desmonta acampamento. É você perceber a nuvem e o fogo que está sobre essa jornada para poder te indicar um destino e uma caminhada. Essa jornada vai desaguar nos nossos filhos. Então, quando você pega essa frase, por trás de um sorriso, é você também trazer todas as adversidades que você teve e mesmo com essa tristeza, com essa angústia, procurar sorrir mesmo, porque Deus nos quer feliz, Deus nos fez sorrindo. Eu creio que Deus nos fez sorrindo e cantando, porque era artista, artista, e ele começou a pincelar, fazendo barro na maior alegria. Depois, quer saber de uma coisa? Eu vou dar um soprinho nessa parada aqui. E soprou e fez o homem, né? Então Deus nos quer sorrindo. E aí o sorrir também é mostrar e apresentar essas adversidades que as pessoas têm, né, na vida delas. Então, olhar para esse desdobramento, e aí gerou essa indignação nossa em ver essas pessoas com tanta dificuldade de prosperar em plenitude num relacionamento. É por isso que hoje a nossa vida é fazer com que pessoas encontrem, a partir dessa graça, desse amor, uma oportunidade de serem felizes.